Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aqui sobre o DCU e se pode a DC Comics, o DC Studios, ser a maior franquia de Hollywood. Eu vou falar aqui minha opinião, que vocês podem concordar, discordar, mas eu acho que existe um consenso entre vários fãs da DC, no qual o potencial da DC nunca foi devidamente explorado nos cinemas, em séries também e animações agora de alto padrão, segundo James Gunn, não essas animações mais baratas que a Warner Bros. Faz, acertando e errando. Vamos discutir sobre isso aqui, se tem esse potencial ou se a DC vai ser apenas só mais uma franquia. Aquela franquia que você fala, beleza, eu gosto dessa franquia, sabe? Aí vamos falar sobre isso aqui, mas lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã eu posto às 6 horas e um entre às 7 às 8 da noite, de segunda a segunda, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. É o seguinte, vamos falar sobre o DCU, que o DCU ele tem toda essa missão de ser um universo de sucesso. Mas a questão, o questionamento é o seguinte, a DC pode ser a maior franquia de Hollywood? Quem que é a maior franquia de Hollywood hoje? É o MCU. Isso pode mudar com os anos? Pode. É difícil, mas pode mudar. Tem uma possibilidade. A única franquia de Hollywood inteira que pode dominar e tirar o MCU do topo é a DC. E antes que alguém fale assim, pô, mas o MCU tá em baixa e tal, o MCU ainda é a maior franquia de Hollywood desses últimos 10 anos, entende? Eles criaram uma parada assim que foi um enorme fenômeno. Acho que, na minha opinião, eu acho que nem eles esperavam que ia ser tudo isso. Eles imaginariam que ia ser um grande sucesso, mas eu acho que eles não esperavam que ia ser tão grandioso assim. Tipo, eles pararam o mundo. Os últimos 2 grandes eventos dele, quando lançava o trailer, as pessoas queriam se matar, tá ligado? O objetivo era viver até ser lançado esses filmes. Então, eles chegaram num ponto, popularidade, marca, sucesso e brand, né, essa coisa de você elevar a sua marca, que eu sempre falei aqui, né, ao longo da história, eles sempre se venderam melhor do que a DC, isso nos quadrinhos já, sempre se venderam melhor. E se vender melhor não significa que eles são melhores, ou que eles são maiores, ou que eles têm as melhores histórias, isso não significa absolutamente nada. É a mesma coisa que eu chegar em você e falar assim, pô, esse filme é o melhor filme porque ele fez mais bilheteria. Não, não é verdade. Cavaleiro das Trevas segue sendo o melhor filme de super-herói, surra todos os outros filmes de super-herói e ele não tem a maior bilheteria de filme de super-herói. Tem super-heróis aí que tem filme com mais bilheteria, com mais... Até mesmo, eu não sei se é aclamação da crítica, porque os filmes da DC, eles, tipo, o Cavaleiro das Trevas tem uma nota alta, tal, mas não que isso importe pra mim, mas é só um quesito aqui que os fãs gostam de debater, mas... O lance é que, assim, a DC, ela tem um potencial que, nesses 10 anos, 10% não foi usado desse potencial todo. 10%, é muito pouco 10%. Por que eu falo isso? Porque eles tentaram fazer, o Snyder, né, tentou fazer uma coisa, assim, que era muito dele, era muito, tipo, aquela visão muito específica da cabeça dele, que deu errado, né, e aí... Nisso daí, os fãs enxergavam potencial nisso, mas na verdade, isso daí, se você parar pra pensar, tipo, o potencial era muito baixo do plano que ele tava fazendo. Por exemplo, se você mata o Superman no segundo filme, você já destrói tudo quanto é tipo de possibilidade boa com esse personagem. E olha só que louco, se você mata ele no segundo filme e ninguém se importa, peraí, se o maior super-herói morreu e ninguém ligou, e agora? O que você vai fazer com ele? O que você vai falar para as pessoas, o que ele vai ser agora, né? Porque, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas do Nolan, no final ele morre, né? O Bruce Wayne morre, pelo menos ali pra parte da cidade de Gotham, ele se sacrificou. Cara, isso tem um peso absurdo, né? Pra narrativa e tal. Você sente aquilo ali. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu falei, pô, ele morreu? Aí você tem aquela visão do Alfred lá, você fala, Então, tipo, o ponto aqui é que, assim, se você não apresentou um potencial nem de 10% aqui em 10 anos, o que isso significa? Significa que a sua marca tá bloqueada, o potencial dela. É tipo você tá jogando videogame, você precisa desbloquear outras fases, sabe? E o que acontece? Pra isso acontecer e isso virar um grande fenômeno, é só com os anos. Não é tipo em 3 anos, 4 anos. Pode virar um fenômeno, tipo, no 5º, 6º, 7º ano. Pode virar um fenômeno. Mas isso depende dos anúncios, depende da qualidade, depende do hype, depende de um monte de coisa. O DC Studios é o único estúdio de Hollywood que consegue desbancar o MCU, porque, na minha opinião, vocês podem falar, você é fanboy e tal, você é um canal DC, a DC sempre teve as melhores histórias. E
os maiores heróis e os melhores vilões. Então, tipo, se você pega, faz um plano incrível, se você coloca ali a Liga da Justiça, os Titãs, outros vilões, outros heróis, enfim, e faz direito, é impossível isso daí não virar um fenômeno. E aí tem o questionamento, mas vai ser a maior, tipo, franquia? Pode ser a maior. Não significa que vai ser. Pra ser é outra história, mas pode ser. O potencial é de ser a maior franquia de Hollywood. Esse é o potencial. Então, quando você ouve uma galera falando que a CW é foda, que o universo do Snyder tinha que ser um Elseworld no HBO Max, quando você ouve isso, você tem que ignorar. Tipo, você tem que, sabe, deixar... Sabe quando o Superman filtra o que ele vai ouvir? Que ele fala assim, pô, vou ouvir a Lois e a minha mãe, sabe? Tipo, basicamente isso é o que você tem que fazer quando as pessoas falam isso. Porque essas pessoas não têm noção do que a DC pode ser, ou do que a DC é, ou do que ela tem como importância nessa indústria. Só que assim, para tudo isso acontecer, depende de muitas coisas. Primeiro, você tem que mostrar para as pessoas o lance do heroísmo dos seus personagens, de como eles são perfeitos. Quando eu digo perfeito é entre aspas, assim, porque nem nada é perfeito, mas eu digo assim, como esses super-heróis eles são únicos. Então, se você faz um filme foda do Superman, do Batman, você junta eles numa Liga da Justiça, as pessoas vão perceber, tipo assim, olha, tipo, não tem nada maior do que isso daqui. Eu até posso preferir outro grupo dali do MCU ou daqui, mas nada é maior que isso aqui. Tipo, isso aqui é o ápice, é o teto do que é o seu super-herói, tá ligado? Passa do teto. E aí você tem que mostrar isso e saber vender a sua marca, porque veja bem, o MCU, tudo quanto é tipo de pessoa assiste o MCU. Criança, idoso, tio, tia, ele, ela, nós, vós, ele, todo mundo assiste, tá ligado? Por quê? Porque a marca, primeiro que eles se planejaram pra fazer um universo, aí que nem eu falei no começo do vídeo, eu acredito que nem eles imaginavam que ia ser tão grande assim, eu acho que eles tinham a maldade de fazer um grande sucesso, mas esse sucesso eu acho que foi meio inesperado. Tanto que a galera da Disney meio que dobrou as produções. Isso é muito coisa de estúdio emocionado, né? Você faz dinheiro com um determinado número de produções, aí o dinheiro começa a vir aos montes, aí os produtores pegam e falam assim, faz mais, tô aí, mais dinheiro, mais produção, mais e mais. E às vezes não é bem assim, às vezes você tem que manter um padrão de quantidade pra manter a sua qualidade, ou sei lá, o seu sucesso. Então, tipo assim, quando você vê que eles conseguem agregar todo tipo de público, e você pode até falar, mas é por causa da fórmula. Eu concordo também, mas a fórmula deu certo, né? Só que o lance é que talvez eles precisem se reinventar em termos de forma. Talvez. Isso não é nada confirmado. Agora, como que o DC Studios pode dominar Hollywood? Primeiro que assim, esse lance de ser a maior franquia só depende da DC, né? Por quê? Vamos supor que eu comecei o bomba e tal. A DC, se ela fizer direito, é muito improvável que ela não vá fazer as melhores histórias. É muito improvável. Pode acontecer? Pode, porque tudo é uma adaptação. Então você pega um roteirista foda lá no MCU, os caras fazem um puta de um filme. Só que aí, a DC precisa mostrar uma outra coisa. Que é assim, a gente chegou no mercado pra te mostrar algo que você nunca viu. O que é esse algo que você nunca viu? Por exemplo, o MCU... O que todo mundo já viu? Universo, super-herói, todo mundo junto ali e tal, filme, série, todo mundo num enorme crossover e um enorme filme, tipo, esperado e hypado, uma conclusão de algo gigantesco. Isso todo mundo já viu. Só que aí tem a página 2. Qual que é a página 2? Você tem que manter isso agora. Então eles têm esse lance de ter que manter isso. Eu acho que eles até podem conseguir. Só que aí você tem o lado da sua concorrente. Isso nunca aconteceu, de você ter alguém ali fazendo outra coisa. O que é essa outra coisa? É você pegar e falar assim, olha, temos 2 Batmans. E a gente pode ter 2 Batmans porque a gente tem esse personagem que vocês não têm. Vocês não têm um personagem desse nível. Então a gente consegue pegar ele e dividir ele em 2 universos. Nesse universo aqui ele vai ser assim e nesse universo aqui ele vai ser assado. Então a gente vai ter o Coringa. Então o Coringa é um filme que vai causar um bafafá absurdo aí na internet. Temos uma série de gangster do Pinguim. Temos outro filme ali do Batman, policial, detetivesco. Isso vai gerar meio que um bug na cabeça das pessoas. Por que eu falo isso? Elas estão acostumadas com um tipo de filme de super-herói. Essa é a grande verdade. Ou 2. Qual que é o segundo tipo? Um filme sombrio, né? Que seria ali o que o Pattinson fez, o que o Coringa fez, o que o próprio Nolan fazia, que fez muito sucesso. Então eles podem estar acostumados em ver um Batman muito sombrio
e ver os filmes do MCU, ou o universo do Batman, como é o caso do Coringa, o próprio Pinguim. Eles estão acostumados com essas duas coisas. Quando você traz um universo no qual você vai ter isso tudo, mais um filme do Superman, mais uma série das Amazonas, a série do Lanterna Verde, um filme do Monstro do Pântano, eu acredito que isso vai ter uma enorme estranheza nas pessoas. Eu vou falar estranheza porque não dá pra saber se vai ser foda isso. Estranheza não necessariamente seria uma coisa ruim. É tipo você estranhar, falar assim, nossa, mas caramba, eu acabei de assistir Supergirl, tipo ano passado, tá ligado? E foi um filme super tipo, cósmico, tá? Agora eu tô aqui falando de uma planta que pensa que é homem e tipo tem todo esse lado mais, né, tipo aprofundado da parada. E que é isso aqui, tá ligado? Então, tipo, você pega esses personagens, eles são distintos, né, desses anúncios. E isso prova pra gente que eles querem realmente não criar padrões. Isso é super importante. E isso não limita o fato de você juntá-los depois. Muito pelo contrário, vai ter mais curiosidade ainda. Tipo, como que o Batman vai funcionar com o Superman? Como que o Monstro do Pântano vai conhecer, sei lá, um dia ele pode conhecer o Superman? O DC Studios, ele pode sim ser a maior franquia de Hollywood, mas é o potencial. Se ele vai ser, a gente não sabe. A gente não sabe como vai estar o mundo daqui a 5 anos. O que eles vão fazer de saga, de super-herói. Esse é o potencial. Então, você que tá na expectativa do DC Studios, o James Gunn, do Peter Safran, coloca isso na sua cabeça. O potencial é ser a maior franquia de entretenimento de Hollywood. Ponto. Esse é o potencial. Se vai ser ou não, a gente não sabe. Eu torço para que, além de ser, né, pode ser e tal, mas eu torço mais para que tudo dê certo. Pra gente ver um universo foda, pra gente ver personagens super bem representados, ver os quadrinhos da DC sendo adaptados pras telonas de maneira digna e vendo grandes realizadores, grandes atores, grandes personagens, grandes sagas, grandes vilões e que tudo isso encha os nossos olhos e faça valer a pena a gente ficar na internet discutindo, porque a gente é fã, né? A gente consome, compra quadrinho, a gente compra boneco. Você é um grande consumidor dessa marca, então você se sente representado quando tem um grande filme, não é mesmo? E o universo no todo, a gente sabe do potencial da DC. Eu não conto muito com esse lance de tipo, precisa ser a maior franquia. Não precisa. Precisa ser foda, entende? Porque a DC é foda nas suas histórias, nos seus personagens, em tudo. Eu acho que esse é o grande potencial, de você conseguir fazer um universo incrível. O potencial é absurdo, velho. Absurdo. Eu vou dar um exemplo aqui. O grande público, eles não têm noção de que só a lore do Lanterna Verde é muito incrível. Só isso. Agora imagina, tipo, Novos Deuses. Aí imagina, tipo, a própria série das Amazonas, velho, tem um potencial absurdo. Absurdo. Entende? Então, tudo que a gente tá falando aqui, que a gente vai discutindo, no futuro a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente pode lembrar dessas discussões e falar assim, porra, mano, bem que a gente falava que o potencial é grande, que as pessoas vão estranhar isso, estranhar aquilo. O próprio Coringa as pessoas vão estranhar. É legal você ver filme igual o Coringa sendo lançado, porque você meio que tira paradigmas do DC Studios, né? Da DC no cinema no geral. Isso é importante, variedade, diversidade, qualidade e, acima de tudo, trazer basicamente aqui um plano muito bem feito para as pessoas comprarem a sua ideia. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Se o DCU, ou o DC Studios na real, vai ser a maior franquia de Hollywood nos próximos anos. Se você acredita nisso, se você acha que a DC tem esse potencial, se ela tem mais potencial, se você realmente pensa que isso pode acontecer, eu acredito que pode acontecer. Não é nada tipo absurdo. É muito. Pode ser que aconteça no futuro, principalmente você, fã da DC ou amiga, você vai estar conversando com um amigo seu que é mais leigo, vai chegar em você e falar: nossa, como que essa série da DC, você viu o hype que tá do filme da DC? Pode ser que isso aconteça no futuro e as pessoas vão tratar isso como uma coisa muito novidade, assim, tipo uma coisa tipo, nossa, meu Deus. Sabe aquela coisa super. Tipo, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, mas na verdade eu vou tratar como uma coisa tipo assim, tá, que da hora, foda. Mas eu sabia que isso poderia acontecer algum dia, sabe? Então pra quem é fã sabe do potencial. Você fala, tá, beleza, tipo, vamos ficar hypados aqui, igual que a gente tá hypado com o Superman, de tudo que a gente vai ouvindo de notícias, não é mesmo? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha sobre tudo isso? O que você pensa sobre a franquia DC nos cinemas, nas séries, nas animações, nos games dos próximos anos? Qual é o potencial pra você? Beleza? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Até a próxima.